pouquinho no contexto, diz a palavra do Senhor que o povo ele queria um rei. Todas as cidades vizinhas tinham um rei, menos Israel, Jerusalém, não tinha, porque não havia necessidade, somente Deus provia todas as coisas. Deus livrava, Deus guardava, Deus protegia todos, aleluia, louvado seja Deus, e era o suficiente. Mas a ganância do povo, aleluia, de ser igual às outras nações, trouxe, aleluia, a vontade do povo de ter um rei físico, um rei, aleluia, visível, aleluia, louvado seja Deus. Mas para isso nada disso importa, aleluia, louvado seja Deus, porque quando nós temos Deus como nosso único Deus, Ele é o provedor de todas as coisas, aleluia, louvado seja Deus, porque agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode agir, ninguém pode bloquear o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Mas Saul, ele fala, vocês querem um rei, então vai ter um rei, porém, os seus filhos serão chamados para a guerra, as suas filhas serão levadas para o palácio, aleluia, louvado seja Deus, mas mesmo assim o povo quis o rei, aleluias. Mas o interessante é que o Senhor, ele repreende, aleluias, o profeta Samuel, dizendo, porque tem dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado. Porque quando Deus aceita, Deus aceita. Quando Deus rejeita, Deus rejeita. Ponto final, acabou. Não tem como a gente argumentar com a palavra final de Deus, porque a última palavra é dele. A última palavra é do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Se Deus mandou você ir, você vai. Se Deus mandou você não ir, você não vai. Pronto, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele disse, pega uma vaca e desce, porque eu tenho provido um novo rei para Israel. E ele disse, para onde eu vou? Você vai descer à casa de Jessé, benemita. Aleluia, dentre os teus filhos eu tenho provido um rei. Aleluia, louvado seja Deus. E nós achamos, aleluia, pelo contexto da história, que Samuel, ele chegou, aleluia, lá na cidade e disse, eu vim sacrificar ao Senhor, porque o povo ficou todo com medo, pensando que a vida dele ali era de guerra. Ele disse, não, a minha vida aqui é de paz. Aleluia, louvado seja Deus, porque o profeta, aleluia, foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor, para que a história desse a continuidade, aleluia, louvado seja Deus. E ele chega à casa de Jessé e disse, você tem que se santificar, porque dentre os teus filhos há um rei, o Senhor vai escolher um rei. Aleluia, louvado seja Deus. É dentre a família que o Senhor vai escolher um, aleluia, para dar seguimento à palavra do Senhor. É através da sua vida, através das nossas vidas, que o Senhor vai dar continuidade. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje você veio aqui, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor te trouxe aqui. Aleluia, porque quantas dificuldades nós passamos hoje, quantas adversidades nós passamos hoje, como a irmã está orando, nós deixamos nossos familiares, nossos entes queridos, e viemos aqui ouvir a palavra do Senhor, e isso o Senhor se agrada, aleluia, louvado seja Deus. A promessa era que, quando ele chegasse lá, aleluia, louvado seja Deus, por Samuel, ele já ungiria o primogênito, o primeiro, aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, ele repreende ele, não olhe, aleluia, para a aparência, porque eu não olho para a aparência, eu vejo o coração. O que você tem colocado nas mãos do Senhor, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor tem provido todas as coisas, aleluia, louvado e agradecido seja Deus. E ele chega na casa de Jessé, todos os teus filhos estão em casa, e era um período de guerra, era um período a qual Israel estava sendo afrontada, aleluia, por tal gigante chamado Golias.
Eu vou chegar até nesta parte. Mas o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, já estava lá com Samuel. Porque no capítulo 16, no versículo 2, aleluia, louvado seja Deus, ele disse para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Porque o Senhor estava chamando ele, o Senhor estava próximo dele, aleluia. E o Senhor está próximo de nós, aleluia. Toda vez que nós invocamos o nome do Senhor, de maneira nenhuma o Senhor nos deixa sem resposta, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Toda vez que você clamar o nome do Senhor, o Senhor vai te enviar a resposta, aleluia. Louvado seja Deus. E ele disse: Jessé, já estão todos os teus filhos reunidos aqui? Sim. Então passe o primeiro. Quando ele viu Abinadab, o primeiro, aleluia, o primogênito, ele já pegou o vaso de azeite. O Senhor, opa, não é esse. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê para o coração, aleluia, louvado seja Deus. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro. E o que me intriga nesta passagem é que todos estavam em casa, somente um estava no campo, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor foi ao contrário de todas as expectativas daquele povo, daquela nação. O Senhor, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Aqueles que se acham, aleluia, louvado seja Deus, detentores do conhecimento, para Deus não é nada. Para Deus não é nada. Nós temos, aleluia, louvado seja Deus, discernimento, aleluia, por alguma